Galera, tudo bom? O papo de hoje é sério. Vamos conversar um pouco sobre as eleições. Na hora de escolher em quem você vai votar, tem muita coisa que você precisa considerar. Mas aí eu te pergunto, você já pensou em como escolher em quem votar, como escolher o melhor nome? A primeira coisa que você precisa responder é uma perguntinha da seguinte forma: qual a minha posição política? Você precisa escolher de que lado da política você está. Por exemplo, você prefere um Estado com a máquina leve, com menos servidores públicos, menos impostos, menos programas assistenciais, ou você prefere um Estado forte, com muitos programas assistenciais e, por outro lado, muitos impostos também? Porque não dá para ter tudo. Você tem que escolher. Você quer um Estado forte? Vai custar no teu bolso. Você quer um Estado leve? Você sabe que você vai ter menos serviços prestados. Outra coisa que vai responder um pouco qual a tua posição política é, por exemplo, você é a favor de temas polêmicos? Por exemplo, você apoia a redução da maioridade penal, a descriminalização do uso da maconha, que o aborto seja legalizado? Respondendo algumas dessas perguntas, você já vai encaixar o teu perfil no perfil de alguns políticos. Mas não te apressa na escolha não, porque você identificou aí de repente, um perfil político que se encaixa com você. Mas ainda faltam responder algumas coisas. Uma coisa muito importante é saber de quem cobrar o quê. Por exemplo, você vai votar para presidente da República. Cabe o que ao presidente da República? O presidente da República vai cuidar da infraestrutura do país, por exemplo, estradas, vai cuidar de questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, à rede fluvial, aos rios, enfim, vai cuidar do sistema de saúde, se o SUS é legal, se não é, enfim, você vai fazer essa avaliação. E aí tem a ver com cobrar do presidente da República. O que você não pode esquecer que cabe ao presidente da República também cuidar de políticas culturais, definir como ou se serão pagas as dívidas que o governo federal tem e até propor leis de assuntos polêmicos, como aqueles que eu te perguntei, sobre a questão de aborto, sobre a descriminalização da maconha, coisas como essa. E aí? E na hora de votar em um governador? A gente tem que pensar nas responsabilidades que cabem a eles. Porque aos governadores cabe, por exemplo, controlar a polícia militar e a polícia civil, equipar essas, construir hospitais, construir escolas e garantir que hospitais e escolas funcionem bem, incentivar a economia, garantir a defesa dos interesses do Estado junto à presidência da República, e tudo isso fortalecendo aquilo que é natural no Estado, aquilo que é de mais valoroso no Estado, que é o seu próprio povo. Fora isso, é legal ficar atento a algumas promessas mirabolantes. Por exemplo, o candidato que chegar para você, o candidato a governador, que de repente chegar e dizer, pô, eu vou aumentar 3 vezes o salário do professor público, né, do professor da rede estadual, ou aquele que prometeu aumentar 5, 6 vezes o salário da polícia militar. Pô, fala sério. Esse cara está brincando com a tua inteligência. Primeiro porque o Estado certamente não tem dinheiro para cumprir com essas promessas. E depois, ainda que o Estado tivesse grana para tudo isso, você acha mesmo que eles iam colocar como prioridade o salário dos servidores públicos? Tem também aquelas promessas que são legais, mas depende. Por exemplo, o cara diz, eu vou atrair indústrias para o Estado. Gente, essa é uma promessa que vai depender de N coisas. Por exemplo, vai depender da economia, se os empresários estão a fim de construir grandes indústrias. E às vezes tem aquela vitória de pirro, que o Estado entra numa guerra fiscal e diminui tanto os impostos para poder atrair uma empresa, que no fim das contas ele não leva grande vantagem, além dos empregos que são gerados. Tudo bem, mas isso ainda vai depender da vontade do empresário. E tem aquelas promessas que os caras são tão malandros que você só vai saber se são verdade ou não quando ele estiver no final do mandato dele.
O cara diz, sei lá, vou construir tantas mil casas, vou construir tantas mil escolas, eu vou valorizar tal categoria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você só vai poder avaliar isso quando for no finalzinho do mandato dele. Então como é que dá para avaliar alguém por uma promessa dessa? Depois disso, é legal você pegar o nome do teu candidato e jogar no Google. Você vai para o computador e joga o nome do teu candidato. Aí você vai saber se ele já foi condenado por ter cometido algum crime, se ele já foi acusado de estar envolvido em algum esquema de corrupção, se ele tem citações positivas ou negativas a respeito dele. Você vai saber do passado desse candidato. Se ele foi injustiçado, se ele foi condenado injustamente em alguma coisa e depois provou a inocência, porque isso, afinal de contas, pode acontecer também. Dê uma pesquisada boa na internet, porque isso vai te ajudar. Feito tudo isso, você vai estar com a tua escolha praticamente fechada. É legal, é bom que você tenha escolhido um candidato com esses critérios, mas não esqueça, de última hora pode dar aquela vontade de mudar o voto por conta de um fato ou de outro da eleição. Isso é normal e às vezes é inclusive válido. O que você não pode é confundir a pessoa com um político. De repente você vai com a cara de um político, acha ele como pessoa divertido, legal, ou acha como pessoa intransigente, chato, mas na hora de votar você tem que pensar no que vai ser melhor para a tua cidade, para o teu estado. Faça a escolha de maneira racional e aí você vai estar garantindo, sem dúvida nenhuma, uma vida melhor para você, para o teu filho, para os teus vizinhos, enfim, para toda a cidade, para todo o país. Um forte abraço e desculpa o papo chato de hoje.